Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Fique com a gente. Olá você, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio de podcast, um oferecimento da IPDM, que é o Instituto Paranaense de Direito Municipal. Depois confira nossos cursos lá no site apropriado. Hoje nós vamos conversar com a doutora Kate Saboia. Ela é magistrada e juíza convidada para atuar junto ao CNJ, a presidência do CNJ. Seja muito bem-vinda, doutora Kate. Muito obrigada, doutor Elton, um prazer ter a oportunidade de conversar com o senhor, de todos os internautas, a respeito de um tema tão caro para o Poder Judiciário brasileiro. E hoje o tema aí é muito importante, eu sou muito indagado também, doutora, a respeito dessa resolução 547 do CNJ, que trata dos valores mínimos aí para ajuizamento da execução fiscal, que acaba gerando muitas dúvidas, principalmente com nossos colegas das procuradorias municipais. Então, hoje o tema é de grande importância. Todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo no YouTube, compartilhe com seus colegas que são advogados públicos, estaduais, municipais, até advogados privados, que tenham essa dúvida de como vai funcionar, como está funcionando e quais são os objetivos, né, dessa resolução. Doutora, comenta um pouquinho para nós esse contexto, o que foi discutido e quais são os objetivos da resolução 547. Desculpa, vamos lá, Elton. Inicialmente, é muito importante essa oportunidade aqui do esclarecimento do teor da Resolução 547, de 2024, editada pelo CNJ em fevereiro deste ano. Por quê? Costuma-se divulgar que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um valor de ajuizamento mínimo para as execuções fiscais, quando, na verdade, Elton, isto não aconteceu. Explico por quê. Em razão do julgamento do tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 23, o CNJ, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, ele edita esta resolução indicando critérios de prévia admissibilidade dentro dessa perspectiva de seletividade no ajuizamento. Esses critérios são o protesto da CDA ou a inscrição da respectiva CDA em cadastro de proteção de crédito ou ainda a averbação da CDA nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora. Entretanto, esta resolução também estabelece em seu artigo 1º a possibilidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10 mil, quando do seu ajuizamento, nas hipóteses nas quais não tenha movimentação útil há mais de um ano, não tenha havido citação do devedor ou, em tendo havido citação, não tenha havido a localização de bens. Então, o valor de 10 mil, ele é voltado para a possibilidade de extinção de ações já ajuizadas nessas hipóteses que eu acabei de falar. Primeiro, inexistência de movimentação útil há mais de um ano. Segundo, ausência de citação do devedor. E, em tendo citação, ausência de localização de bens. Então, a resolução CNJ 547 do CNJ não estabeleceu a regra de que para o ajuizamento de uma execução tenha que ser em valor superior a R$10 mil. Não há isso. Ao contrário, tanto o tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, quanto a resolução 547 do CNJ, todas esses atos partem, da perspectiva de respeito à competência constitucional de cada ente federado.
Então, se hipoteticamente o município do interior do Paraná tem uma lei municipal que estabeleça o seu piso de ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 1.000, R$ 2.000, quiçá R$ 800, é possível o ajuizamento de uma execução nesse valor, uma vez que está de acordo com a competência constitucional do respectivo município. Agora, essa execução tem que, para além de respeitar a competência constitucional do respectivo ente federado, tem ainda que observar aqueles critérios de seletividade no ajuizamento, que são protesto ou inscrição em cadastro de proteção de crédito ou averbação. Então, doutor Elton, essa perspectiva de R$ 10.000 como piso, ela não existe. O que existe é uma possibilidade, diante da necessidade de respeito ao princípio constitucional da eficiência, diante da necessidade de que não haja ato antieconômico, aí sim o CNJ, com base numa nota técnica que consta do julgamento do tema 1184, estabelece esse valor de R$ 10.000 para fins de extinção de ações de execuções fiscais nas quais se entenda a inexistência ou baixíssima potencialidade de recuperabilidade do crédito, baseado naqueles parâmetros que eu já falei aqui por algumas vezes. Ausência de movimentação há mais de um ano, ausência de citação. Isso é muito importante, doutora, porque às vezes até nessa aplicação da resolução gira muita dúvida entre os advogados públicos e às vezes até os magistrados locais, né? Ver como que interpreta esse valor definido, né, na resolução. E eu escutei muitos comentários de advogados públicos, agora a gente vai ter que aumentar para 10.000 o teto, não é possível abaixo. Eu até tenho entendimento igual da doutora, eu falava, não, isso aí não vai interferir, isso aí é para uma aplicação da resolução, só que, claro, a gente tem que ter um alerta para saber ali, porque é um protocolo que vocês vão ter que ter de cobrança, né? E é importante que o município faça a sua lição de casa. Eu até sempre conversava, doutor, eu fui procurador municipal durante 9 anos, e hoje eu sou procurador do estado. Eu sempre procurei conversar com o magistrado da comarca, porque eu sempre entendia a execução fiscal, que era o carro-chefe, né, vamos dizer, ainda é de muitos municípios, uma gestão da dívida ativa, né? Então, ela é uma extensão que a gente tem que visualizar e ter uma estratégia, não é simplesmente um processo que você vai abrindo e fechando o prazo, né? Então, eu queria ver até a opinião da doutora, como que pode se interpretar daqui para frente a cobrança da dívida ativa nesse olhar do Poder Judiciário de como que a Fazenda Pública tem que se portar. O que seria essa lição de casa na visão do Judiciário? Vamos lá. Ainda sobre o tema 1184, do Supremo Tribunal Federal, eu disse há pouco que esse valor de R$ 10.000 para fins de extinção das ações já ajuizadas, né, com baixo ou inexistente potencial de recuperabilidade, esse valor, doutor Elton, ele é retirado, né, de um estudo de uma nota técnica que consta dos autos do tema 1184. E também nesses autos há uma outra nota técnica muito interessante, que é o índice de recuperabilidade do crédito fiscal ajuizado. E aí, nessa nota técnica, há a indicação de que, em média, todo aquele montante do crédito público a reaver, né, quando há o ajuizamento, a média de recuperabilidade gira 100%. Veja que número baixo, né? Então, 2% do que se busca reaver é o que, de fato, em regra, tem a satisfatividade do pagamento desse crédito público. Já pelo protesto, por exemplo, esse índice chega a ser, em média, 20%. Então, já há um indicativo muito evidente de que há, sim,
meios alternativos de cobrança do crédito público, um meio desjudicializado e com um grau muito maior de eficiência. O CNJ vem promovendo diversos atos de colaboração ainda antes da Resolução 547. E é interessante um estudo apresentado pela Procuradoria Municipal de Salvador, que eles, em dezembro de 23, ou seja, ainda antes da Resolução 547, mas dentro dessa política jurisdicional de enfrentamento ao macro desafio das execuções fiscais, o Conselho Nacional de Justiça firma um ato de colaboração com o município de Salvador, com o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia e com o Tribunal de Justiça da Bahia. Em razão, né, desse ato, houve a desjudicialização de quase 120 mil execuções fiscais do município de Salvador. E é interessante que, a despeito dessa desjudicialização significativa para aquela comarca, salvo engano, a comarca de Salvador, em relação às execuções fiscais municipais, ela tinha em torno de 300 mil ações, 117 mil representam mais do que um terço. Então, a despeito da desjudicialização, doutor Elton, houve aumento da receita. E Isso é aí, importante. depois, eu posso até repassar para o senhor esses estudos lá de Salvador, onde eles dizem que houve um aumento da receita de 15,6%, houve uma redução, né, do estoque da dívida ativa de menos 5,9%, e houve um crescimento dos índices de recuperação do crédito fiscal de 23,3%, a despeito da desjudicialização. Então, é imprescindível, né, na sua pergunta, qual o dever de casa? Então, é imprescindível que os entes fazendários eles tenham a clara percepção e internalização de que o Poder Judiciário é a última ratio, né? O Poder Judiciário deve ser provocado para a cobrança judicial de créditos estratégicos, de créditos onde tenha havido previamente um estudo de inteligência fiscal no sentido da necessidade do ajuizamento. Porque, repito, os números indicam que o índice de recuperabilidade de créditos ajuizados gira em torno de 2%, quando o protesto gira em torno de 20%, e vou além. Atos de colaboração, né? A cooperação de que trata a nova emenda constitucional aí do sistema tributário, veja que por meio de um singelo ato de cooperação entre Poder Judiciário, Poder Executivo e Tribunal de Contas, houve um incremento da receita e houve uma desjudicialização significativa. Então, acredito que o dever de casa é reforçar esses mecanismos anteriores ao ajuizamento, sempre dentro da perspectiva de compreender o Estado como um ente orgânico e numa linha bem, vamos dizer assim, uma figura retórica como se fosse aquela fileira das pecinhas de um dominó. Sim. E os atos prévios à última pecinha do dominó, que seria o Poder Judiciário, eles são, sim, capazes de recuperar de forma mais eficiente e mais efetiva o crédito público que se busca reaver. Aqui, doutora, até eu tento fazer uma comparação de hoje, o que eu tenho hoje de estrutura no estado comparado ao município. Não era um município pequeno, era a terceira ou quarta maior arrecadação do estado do Paraná, mas era um ente municipal, tinha suas dificuldades, né? Então eu vejo assim, instrumento que hoje, por exemplo, nós temos um teto, que até agora há pouco era R$55 mil para execução fiscal de débitos tributários, né? E vai subir, eu acho que vai dobrar, até eu estava em férias agora esse período da gravação, mas eu acho que saiu um ato normativo agora esses dias que vai dobrar isso aí para 100 mil. Ou seja, o Estado chegou à conclusão que não compensa executar débitos menores que isso, levando em conta o custo e principalmente outros meios que existem para cobrança.
Eu imagino, se eu tivesse esses instrumentos, esses caminhos no município, o quanto eu poderia, como advogado público, ser mais eficiente na recuperação do crédito tributário, né? Eu acho que nossos colegas temos pensado de uma forma conjunta o que é possível fazer nos municípios, né? Eu falo principalmente em municípios que nós temos mais de 5 mil fazendas públicas, uma cobrando diferente da outra, né? E uma com capacidade de recuperação diferente da outra. Temos que pensar também nisso, né? É verdade, e eu acredito, doutor Elton, que um grande ganho para os municípios brasileiros nessa perspectiva do dever de casa foi a Lei Complementar 208 deste ano, né, que incluiu o protesto extrajudicial como hipótese de interrupção da prescrição. Então, aquela preocupação que muitos municípios, eu acredito que o senhor já deva ou ter enfrentado isso na qualidade de procurador municipal, ou ter sido, né, procurado por colegas ao final de um mandato. Agora, este ano, por exemplo, né, finda-se o ciclo de um mandato de 4 anos e muitas procuradorias elas ficam absolutamente inseguras na perspectiva de possibilidade de vir a prescrever o crédito se não houver o ajuizamento em massa, naquela sazonalidade tão observada, quando a gente olha os gráficos aí de ajuizamento das execuções fiscais, é absolutamente interessante, né? A cada 4 anos é muito comum que haja um pico de ajuizamento, e hoje é possível que não haja esse ajuizamento, e para fins de que haja a preservação da rigidez do crédito, haja o protesto com capacidade, o protesto extrajudicial com capacidade de interromper a prescrição. Então, isso foi um grande avanço, eu diria, para além do avanço do tema 1184 da Resolução 547. Sanou várias dúvidas, realmente. Eu tive que responder muitas perguntas a respeito exatamente dessa pergunta aí do protesto extrajudicial. Doutora, outra pergunta que eu escuto também, e isso aqui, se eu não fizesse essa pergunta aqui, o meu pessoal ia me matar aqui, que é a respeito do artigo 2º da resolução, que tem o seguinte teor: o ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. Fecha aspas. Isso seria uma condição de execuibilidade da CDA? O que representaria isso aqui? Eu diria, isso consta do item, salvo engano, do item 2 do tema 1184. Então, aqui, na resolução 547, a gente, o CNJ, ele não inova, porque eu estou dizendo isso. Muito se escutou, eu acredito que o senhor tenha ouvido, que críticas ao Conselho Nacional de Justiça no sentido dele ter extrapolado as suas atribuições e de ter agido como um verdadeiro legislador ao editar a Resolução 547 de 2024. Mas veja, doutor Elton, que essa resolução, na verdade, é claro que, né, que para além de buscar essas medidas de tratamento mais racional e de tratamento mais eficiente no que diz respeito à tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário, mas ele tem também como um dos seus objetivos de, vou usar uma expressão bem singela, esmiuçar, não é, a aplicação do que ficou decidido no precedente relativo ao recurso extraordinário de relatoria da ministra Carmen, que deu ensejo à repercussão geral do tema 1184. Então, essa expressão do prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa consta do precedente. E o que é que o CNJ, então, diz para fins de cumprimento dessa exigência? O CNJ diz que a tentativa de conciliação pode ser aferida de forma positiva pela existência de lei naquele ente federativo que, de forma abstrata e geral, estabeleça a perspectiva de parcelamento ou de oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como, por exemplo, redução de juros ou de multas.
E isso aí já se considera tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. Agora, a pergunta do senhor não foi essa, a pergunta do senhor faz, isso aqui é uma condição de procedibilidade, eu diria, não sei se a natureza jurídica, na teoria geral do processo, seria condição de procedibilidade, condição, pressuposto, eu prefiro não entrar nessa seara da natureza jurídica de condição de procedibilidade ou não, mas eu não tenho dúvida de que é uma condição prévia a ser aferida por ocasião do recebimento de uma execução fiscal na perspectiva de seletividade no ajuizamento em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa. E não só o artigo 2º, eu vou além. Para além do artigo 2º, a gente tem as condições impostas para aferir essa seletividade do ajuizamento no artigo 3º, que são o prévio protesto do título, não é? Salvo por medida de eficiência administrativa, comprovando a inadequação da medida. E a resolução também nessa missão de detalhar a aplicabilidade do temoso 84, ela diz quais são as hipóteses nas quais é possível que haja a dispensa do prévio protesto. Então, eu tenho usado muito essa expressão de condições para serem aferidas quanto a essa política de seletividade. Né? A resolução 547, eu vejo de forma muito clara duas frentes. Seletividade no ajuizamento. 2, autorização para extinção de execuções fiscais antieconômicas nessa perspectiva de baixíssimo ou inexistente potencial de recuperabilidade, que eles são aferidos por valor inferior a R$10.000, ausência de movimentação útil, ausência de citação ou ausência de localização de bens penhoráveis. Efetivamente penhorados. E é uma coisa que a gente já vem falando também, eu acho que dentro e fora da administração pública, que não compensa executar tudo, né, doutora? Não adianta a gente executar desde aquele débito que vai R$20 milhões e do lado está uma execução fiscal que é R$50. Eu me lembro que até taxas lá no município de R$80 eu estava executando, não pagava a capa do processo, que na época era físico, né? A gente brincava que não pagava a capa do processo. Então, eu acredito assim que tem que ter uma virada de chave, né, por parte da Fazenda Pública, e isso eu falo muito os municípios, porque assim, os estados, de uma forma geral, e a União, já organizam, né? Claro que alguns estão mais organizados, outros menos, mas a gente tem uma casa mais organizada. Agora, os municípios, por ter um número muito grande e uma variedade de municípios, assim, gigante, a gente tem que se preocupar mais, né? Então, essa ideia, eu vim há 2 anos, eu fui requisitado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, a gente passou a experiência do Estado para os municípios do Estado do Paraná. E a gente falou, ó, não compensa executar tudo. A execução fiscal não é eficiente para isso, né? E a gente tem que organizar a casa. E uma coisa que eu dava como exemplo, a União, né? Claro que a União já tem essa política há anos, né? E também, outro instituto que a gente tem batido, até um tema aqui do meu pós-doutorado, é a transação tributária, que eu aposto muito. Doutora, quantas execuções fiscais a gente tinha de IPTU, que a pessoa vinha lá, eu queria pagar, mas eu não posso pagar nesse valor. Aí saiu um refis, ela dizia, ó, eu queria pagar, mas o refis eu não consigo me enquadrar. Alguma coisa barrava ela no refis. Eu imaginava assim, teria que ter uma forma de aderir o que ela pode pagar. Ouvir essa pessoa. Quanto que ela quer pagar? Porque Ou seja, né, dentro da capacidade econômica do contribuinte. Exato, entender ele, né? E isso seria até uma abertura democrática da administração pública tributária, né? Então, qual que é a sua visão sobre essa transação tributária? Seria igual essa minha visão de acolher, de atender a capacidade contributiva? Que eu sou muito otimista para isso. Com certeza. Veja que no início da gestão do ministro Barroso, em dezembro de 23, o ministro Barroso assume em 28 de setembro de 23, e um dos seus eixos, né, prioritários de gestão é esse enfrentamento das execuções fiscais, e aí
ainda antes do julgamento do tema 1184, há uma resolução no CNJ, que é a resolução 471, que ela é precursora desse tratamento racional às execuções fiscais. Essa resolução estabelece a Semana Nacional de Autorregulação Tributária. E, então, o ministro Barroso, ele faz essa primeira semana vamos dizer de uma forma lata, da conciliação na esfera tributária, e a escolha dessa semana, doutor Elton, foi voltada para a época, dezembro de 23, nós tínhamos no Brasil 33 entes, aí já com inclusão da União, 33 entes federados com leis regulamentando a transação tributária. E o convite para participar da Semana Nacional da Regularização Tributária foi voltado para esses entes que já dispunham, né, que já tinham feito, aí usando a expressão do senhor, outro dever de casa importante, que é estabelecer a possibilidade de transação. E aí, como o senhor falou, a transação não apenas daqueles editais gerais, mas uma transação, hoje na tecnologia a gente usa muito a expressão ferramenta customizada, não é? Uhum. Se utiliza muito quando as procuradorias vão contratar um sistema, o Poder Judiciário sempre pergunta, pode customizar para o usuário final? Então, nessa perspectiva de customização, aqueles editais voltados, os editais individuais voltados para aferir realmente qual é a capacidade de pagamento daquele contribuinte, sempre naquela perspectiva de tentar reaver o máximo, para não dizer a integralidade do crédito vencido. Então, eu também sou uma entusiasta da transação, e aí já aproveito a oportunidade para divulgar que o Conselho Nacional de Justiça fará a segunda semana nacional da regularização tributária em março de 2025, e aqui já fica o convite para o Estado do Paraná participar, para os municípios, né, do Estado do Paraná também participarem, e muito mais voltado para o Tribunal de Contas, para ajudar aí essa adesão cada vez mais próxima dos entes fazendários nessa perspectiva da busca efetiva de meios alternativos na cobrança da dívida tributária. E aqui, doutora, a gente já tem a lei de transação, foi aprovada no ano passado, e daqui uns dias já vai sair a regulamentação. Então, a gente já vai inaugurar também essa fase da transação tributária. Já tem no estado de São Paulo, já temos a União, já tem alguns municípios como Porto Alegre. Curitiba também já tem. Blumenau, em Santa Catarina, que é uma das pioneiras lá, a doutora Cleide, né? Então, a gente vai sair também aí na vanguarda aí das transações tributárias nacionais. E, doutora, agora caminhando já para o final aqui do programa, a gente pensa assim, claro, temos que mudar a chave, né, como diz o plug, da recuperação do crédito tributário. Eu vejo como um dos grandes empecilhos não tanto a legislação, porque a legislação, claro, se manda a lei aprovada, está ali, mas eu vejo a questão cultural. Eu vejo assim um grande problema, muitas barreiras do profissional do direito para aceitar, por exemplo, a transação, para aceitar, por exemplo, outras formas de cobrança, né, que não aquela tradicionalmente, que foi durante anos a execução fiscal. Como que a doutora vê essa superação do ambiente pessoal, do profissional mesmo do direito? Isso englobando não só, claro, advogados públicos, mas servidores, magistrados, promotores, tudo isso que visualizou, que se a gente for ver o que a gente aprendeu na faculdade, era a briga, o litígio, né? O processo civil, o que era a emoção? Era a briga, né? Um júri e tal, mas hoje a gente pensa num ambiente preventivo. Como que a doutora visualiza essa superação por todos os profissionais? É interessante a sua pergunta, e de fato é uma mudança de comportamento, eu diria, cultural. Eu também sou de uma geração onde nós aprendemos apenas os mecanismos da jurisdição contenciosa, não é, do litígio.
e os alunos, eles ficavam ansiosos, né, para esse momento. Eu confesso que, como meios alternativos, salvo engano, na minha graduação, a gente só estudava a lei dos juizados especiais e muito assim. Lembro que costumávamos até chamar de microsistema de justiça em sentido pejorativo, não é? Nessa perspectiva de que não era uma verdadeira jurisdição. E penso que isso, doutor Elton, pelo menos é parte do passado. A gente verifica que hoje há faculdades e que em sua grade curricular ela é voltada muito mais para o estudo dessa justiça multiportas do que da justiça clássica ou contenciosa, tanto que há universidades mais inovadoras que há o oferecimento de apenas 2 semestres de processo civil. Então, confesso que quando a gente olha aquilo ali, será que eles estão no caminho certo? Não sei se só 2 semestres de estruturas processuais é uma solução acertada ou não, mas eu tenho convicção de que a ampliação dessa perspectiva multiportas de solução de litígios sim, a perspectiva acertada. E aí, a minha área é curioso porque eu sou juíza de execução fiscal, trabalho do CNJ nessa política judiciária de execução fiscal, mas eu também sou professora de universidade, e a minha área de pesquisa é de ciências criminais. E aí eu costumo dizer que existem, dentro, né, das ciências criminais, existem modelos, especialmente dos povos originários da Nova Zelândia, onde eles permitem até em crimes violentos a perspectiva de justiça restaurativa. Então, é algo, né, que a gente, concordando ou discordando, pelo menos a gente deveria ouvir, estudar e tentar compreender essa perspectiva de entender que para crime é possível uma resposta estatal que não seja a pena em sentido clássico. E aí eu estou falando aí da última fronteira, que é a violência contra a pessoa. Imagina a cobrança de um crédito público. Por que não se permitir, não é, essa amplitude de possibilidades de solução? E vou além. Para além disso, é fato que o Poder Judiciário sozinho, ele não dá conta desse nível de necessidade, eu não vou usar a palavra litigiosidade, de resolução de conflitos. O Poder Judiciário, eu costumo dizer que ele é mais um ator nessa teia, ele não é único. Então, é preciso que o Poder Judiciário ele haja nessa perspectiva de rede, né? Nessa perspectiva de cooperação, e não apenas de imposição. Então, é algo que ainda há algumas décadas, né, para a gente alcançar isso, dessa jurisdição também voltada para a resolução de litígios por meios que não sejam esse meio clássico da jurisdição contenciosa. Professora, muito obrigado por participar do nosso programa, aceitar nosso convite. Foi um prazer conversar contigo aqui. Com certeza todos aqui que nos acompanharam até agora gostaram. Foi muito instrutivo também essa explicação sobre a resolução 547. Então fica nossos agradecimentos e com certeza, doutora, vamos ver aí a doutora em outras oportunidades aqui no canal. Tem eventos também o ano que vem, né? A gente já tem um evento lá na metade do ano, que a doutora já está convidada. Então, fica aí o nosso abraço muito especial e deixo aí para a doutora fazer as considerações finais, despedidas, e se quiser deixar também canal do Instagram ou livro, obra, pode indicar, fica à vontade, doutora. Muito obrigada, doutor Elton. Uma vez mais, eu agradeço a oportunidade dada ao Conselho Nacional de Justiça para clarificar os termos de sua política de enfrentamento às execuções fiscais. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar que,
em pouco mais de 10 meses, de outubro, né, contando de outubro de 2023 a agosto de 2024, foi possível a extinção, a baixa, vamos dizer assim, de quase 5.250.000 execuções fiscais. E isso, doutor Elton, nós atribuímos muito à cooperação que tem havido entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Podemos afirmar que desse montante de 5,2 milhões de execuções fiscais baixadas, 3 milhões são decorrentes de atos de cooperação. Então, é preciso, sim, que a gente compreenda que o judiciário sozinho ele não enfrenta essa demanda. Ele só vai enfrentar de forma eficiente com a efetiva ajuda ou auxílio, né, de todos os entes envolvidos. Então, os números são absolutamente animadores. Há uma perspectiva de que no biênio, ao fim do biênio da gestão do ministro Barroso, seja possível alcançar uma redução de 10 milhões de execuções fiscais. Nós conseguimos já, em menos de um ano, baixar a taxa de congestionamento de forma inédita. Desde o ano de 2009, que o Poder Judiciário, anualmente, ele tem feito essa aferição das estatísticas gerais do Poder Judiciário por meio daquela série Justiça em Números. E se o senhor verificar que de 2009 a 2023, a taxa de congestionamento das execuções fiscais nunca foi inferior a 86%. Ela variava de 86%, chegando a um ano a quase 92% de taxa de congestionamento. Em agosto deste ano, a taxa de congestionamento está próxima a 80%. Então, com absoluta convicção, ao fim do ano de 2024, conseguiremos de forma inédita uma taxa de congestionamento inferior a 80% e uma recorde, não é? De processos baixados, um alcance inédito de um menor número de casos novos, dada essa necessidade de seletividade prévia no ajuizamento dos novos processos de execuções fiscais e também, evidentemente, um alcance inédito de casos julgados. Então, agradecer a parceria aí dos estados, dos municípios e da União. Falando em União, foi o primeiro ente que pactuou um acordo em outubro de 23, faz um ano que a PGFN fez um acordo com o CNJ, e por meio desse acordo foram extintos quase 500 mil processos, e a PGFN entende que até o fim do ano conseguirá a marca de 700 mil processos. Então, agradecer a colaboração desses entes, me colocar aqui uma vez mais à disposição do senhor, de todos os internautas, eventualmente aí os procuradores que estejam nos escutando, e tenho certeza que o CNJ é um parceiro, né, de todos os órgãos governamentais do Brasil, nessa busca de fazer valer o princípio constitucional da eficiência em busca de um tratamento mais racional à cobrança do crédito público. Obrigado, doutora, mais uma vez. E obrigado vocês também que nos acompanharam até agora. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhe com seus colegas, principalmente advogados públicos, e não esqueça de se inscrever aqui no canal para ver os próximos episódios. Um grande abraço a todos e até a próxima.